Bom dia, Adriano. Bom dia, Tudo bem? tudo tranquilo. Então tá bom. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Ladiel, da empresa CT Paulista, uma escola de gestão pública. Hoje nós vamos fazer um mini curso sobre a nova lei de licitação. Aí no final nós vamos abrir para vocês tirarem as dúvidas com o professor, tá, pessoal? Então desejo a vocês que aproveitem esse curso gratuito que estamos oferecendo a vocês. Se você quiser iniciar, Adriano, estamos aqui esperando. Ok, eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem tranquilos. A gente vai fazer aqui um curso bem rapidinho, falar um pouquinho da nova lei de licitações, né? Para muita gente, eu coloco essa caveirinha aí, né? Porque tem muita gente que ainda enxerga a lei de licitações como um problema, né? Então, a nossa ideia é exatamente o contrário, tá, pessoal? A lei de licitações, a nova lei de licitações, é uma lei extremamente nova, né? Discordo de muita gente que fala que a nova lei de licitações seria um museu de grandes novidades. Eu acho que é muita novidade, não tem nada de museu. Eu vou fazer uma pequena introdução, falando um pouquinho de mim. Eu estou um pouquinho diferente do meu avatarzinho, né? Porque agora eu estou de barba. Mas vamos lá. Sou bacharel em Direito, tá, pessoal? Eu sou especialista na área de Direito Público e de Gestão. Advoguei durante muito tempo, até que eu decidi enfrentar uma outra missão. Então, deixei de advogar para passar a assumir um cargo comissionado. Nesse intervalo, eu também dei aula para a faculdade e dei aula também para cursinho preparatório para concurso, né? Dentro desse lugar que eu trabalho hoje, que é o Ministério Público, eu já fui diretor administrativo, né? E já trabalhei em alguns setores. Atualmente, eu sou assessor de planejamento organizacional e a minha missão é realmente implantar a nova lei de licitações. Além disso tudo, eu também trabalho como consultor de implantação da nova lei. Então, vamos lá. Eu acho que a parte mais importante do meu currículo é essa parte de baixo, né? Que eu sou esposa de uma mulher maravilhosa e eu pai de duas meninas lindas. O que que a gente vai ver hoje? Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Parece que é muita coisa, né? Dentro de uma hora, mas a gente vai dar uma pincelada em quase tudo isso daí, né? Não vou poder me aprofundar muito, porque o tempo é muito curto. A ideia é mostrar para vocês o que mudou, o que essa nova lei trouxe e quais são, principalmente, as vantagens de adotar essa nova lei, né? Então, vamos ver aí algumas coisinhas, e aí vamos começar, para a gente não perder tempo. Bom, primeira coisa, eu gosto muito de trazer esse histórico da lei de licitações para a gente entender o contexto dela e o que aconteceu até o momento que a gente está aqui, tá? Então, a primeira coisa, no Brasil, quando foi que começou a se falar de licitação, pessoal? O primeiro marco legal que a gente tem é 1862. Lá naquele tempo, né, em 1862, houve uma regulamentação das compras que o Ministério da Agricultura faria, né? Ali a gente tinha vários problemas de alguns produtores que eram mais beneficiados que outros, e aí depois de muito brigarem, né? Ah, lembrando que nesse momento a gente ainda vivia um período de império, o imperador ele baixou um decreto dizendo que as compras seriam feitas através da melhor proposta oferecida, né? E esse regulamento é o primeiro regulamento que a gente marca como o momento de início das licitações. Aí, olha o absurdo, pessoal. De 1862 a 1922, não houve nada de mudança nessa história. Até que em 1922, foi publicado o Código de Contabilidade da União, né? No Código de Contabilidade da União, que estabelecia regras de contabilidade, se estabeleceu que as compras que a União, né, o Brasil fizesse, deveriam passar por um processo de escolha do produto mais barato. Esse Código de Contabilidade, que é de 1822,
ele já traz uma clareza maior sobre o que seria a licitação e amplia o rol de pessoas que têm que comprar através de licitação. 1988 é publicada a nossa lei master, a lei maior, a Constituição Federal do Brasil, que lá no seu artigo 37 falava o seguinte: é obrigatório emitir uma lei sobre licitação. E aí o que acontece? Vem o ano de 93 e é publicada a famosa, né, Lei do Demônio, a 8666, a lei que ficou durante mais de 30 anos dizendo, quase 30 anos dizendo como é que a gente tem que fazer licitação, né? Aqui tem diversos especialistas, o professor que vos fala, né, começou a trabalhar muito nessa lei. E aí, pessoal, essa lei, que ela é de 93, ela já estava sendo gestada, né? Ela já vinha sendo discutida desde 1980. Olha que absurdo. Levou 13 anos para a gente publicar a lei, e ela só foi publicada por conta da ordem da Constituição. Tanto é assim, que quando ela nasceu em 93, ela já nasceu velha, né? Olha o absurdo. Em 95, 2 anos depois, foi iniciado um projeto de lei, o número 163, que atualizava. Então, era um projeto para atualizar a lei que tinha sido lançada 2 anos antes, né? Coisas de Brasil. A gente lançou a lei 2 anos depois, já tinha uma atualização. Só que essa atualização, esse projeto de lei, ele ficou pendurado no Congresso, que tramitou aí durante mais de quase 20 anos, e nada aconteceu. Quando foi em 2013, teve um novo projeto de lei. Esse segundo projeto de lei, muito mais amplo, muito mais atual, que era um projeto de lei do Senado, ele trouxe a possibilidade de rediscutir novamente a lei de licitações. A observação que eu faço para vocês é que esse projeto de lei 558 é um projeto de lei que trouxe uma capa nova para o projeto de 95, assim como o projeto de 2017. Tá? Esses dois projetos, 2013 e 2017, nada mais eram do que atualizações do projeto de 95. Só que nada disso andava, isso não ia para frente, né? E aí a gente tem aqueles momentos turbulentos da nossa política, né? Que aí houve o impeachment de uma presidente, houve o presidente interino, e nesse período, pessoal, se discutiu muito que o Brasil não avançava porque a nossa lei de licitações, a forma que o Brasil contratava, era uma lei velha, uma lei que não atendia às necessidades da União. Bom, o que aconteceu? Em 2020, a coisa ficou séria, né? A gente chegou a um momento que as contratações não andavam, as contratações emperravam, e aí, em 2020, o projeto de lei 4253, esse com certeza absoluto mais importante de todos, pegou todos esses projetos de leis anteriores, né, e converteu na nossa Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos. Essa lei, esse projeto de lei, desculpa, de 2020, ele foi um projeto de lei que nasceu no Senado e depois foi para a Câmara. Ele foi aprovado super rápido, né? Ele chegou no Planalto para análise, ele foi aprovado na Câmara em outubro, no Senado em outubro, na Câmara em dezembro, e ele foi encaminhado para o Senado em março. E quando foi dia 1º de abril de 2021, foi publicada a nova lei de licitações. Isso é importante falar para vocês, porque essa lei, ela nasceu de atropelos, mas ela é muito boa. Esse, então, é o histórico das licitações no Brasil, tá? Da parte legislativa de licitações no Brasil. Bom, a pergunta que todo mundo me faz é assim, mas, professor, eu tenho que aplicar a nova lei? Essa é a pergunta-chave, né? Porque estão falando por aí que eu não preciso aplicar. Eu posso aplicar a lei que eu quiser. Eu preciso realmente aplicar a nova lei? E eu vou responder vocês com a letra da lei.
Olha o que diz a lei, pessoal. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação, né, para a administração pública, direta e indireta, dos estados, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Ah, então quer dizer que é só a administração pública direta e indireta. Engloba tudo, né? Engloba tudo. Mas aí o legislador, ele teve o cuidado de colocar no parágrafo 1º o seguinte, olha lá. Além disso, né, os órgãos do poder legislativo e judiciário de todas as esferas e os órgãos do poder legislativo dos municípios, lembrando que o município não tem órgão judiciário, devem adotar também a nova lei. Bom, aí vem lá o artigo 175, que é aqui que está o segredinho, né? Que as pessoas falam, não, mas município pequeno ele não precisa adotar. Olha o que diz o artigo 175. Né? Sem prejuízo disposto no artigo anterior, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico, site, tá? Até 31/12/2023, os municípios, estou falando dos municípios, né, deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação no jornal de grande circulação do município. Essa é a primeira regrinha. É só para município. 31/12/2023 é obrigado a publicar nos jornais de grande circulação. Tá? Bom, o 166, né, 176, é outro artigo que confunde. Ele diz assim, olha, nos municípios com até 20 mil habitantes, né, haverá um prazo de 6 anos. Mais de 6 anos, contados da data de publicação da lei, para atender essas 3 hipóteses. Tá? Primeira hipótese, os requisitos do artigo 7º e do 8º. Qual é o artigo 7º e qual é o artigo 8º, pessoal? É o que fala da equipe de contratação. Então, no meu município eu não tenho funcionários suficientes contratados, que são fixos, né, da prefeitura, só tenho os contratados. Tá, você vai ter 6 anos, você vai ter até 2027 para seguir estas regras. Mas todo o restante da lei a gente vai adotar. Tá? Outra coisa que não tem é a forma eletrônica de licitar. Ela é obrigatória, menos para os municípios até 20 mil habitantes, até dia 1º de abril de 2027. O que eu estou falando? A partir dessa data, 1º de abril de 2027, mesmo esses municípios com menos de 20 mil habitantes deverão adotar a forma eletrônica de licitação. E, por fim, a última hipótese, né, que esses municípios até 20 mil habitantes estão isentos, é as regras relativas à divulgação em site oficial. Lembra lá do artigo 175, que eu não preciso criar o site? Pois é. O inciso 3º desse 176, ele diz que estes municípios estão isentos, né, de fazer essa divulgação no site oficial do município. Só que olha o detalhe. Nesses lugares, né, que o município não adotar o site, tá, ele deverá publicar no Diário Oficial. Deverá disponibilizar a versão física dos documentos. Então, o que eu estou falando para vocês? Município até 20 mil habitantes não deve usar a lei? Não. Deve usar a lei. Tá? Deve usar a 14.133. As exceções são aqueles 3 incisos. E a última hipótese, que fala sobre a publicação, se eu não tiver site, se eu não publicar no Portal Nacional de Contratações Públicas, eu devo fazer no Diário Oficial. Beleza? Então, primeira dúvida. Tem que usar? Sim, tem que usar. Aí vem a outra questão. Princípios. Cara, princípios, maravilhoso. A nova lei trouxe inúmeras inovações aqui. Eu coloquei a brincadeira, eu acho que é rara mão. Por quê? Olha só. A primeira lei, a 8.000, a lei antiga, né, 8.666, ainda está em vigor, ela trazia 11 princípios. 11.
Só que, além desses 11 princípios, a lei também trazia diversos outros princípios que eram implícitos, né? Eles emergiam da leitura da lei, tá? Isso é muito complicado, pessoal, porque fica muito a critério de quem está analisando, né? O que a nova lei fez? Olha o artigo 5º, que artigo lindo. Não vou contar para você, porque eu já fiz essa conta, né? Aí, pessoal, tem 22 princípios. Ou seja, eu estou falando do dobro de princípios. Vou citar os mais importantes para mim, tá? Planejamento. A lei anterior não falava disso. A lei anterior não tinha o princípio do planejamento. E olha a importância que essa lei dá para planejamento. Ele cita os princípios constitucionais, como a outra lei citava, né? Então você tem lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público e probidade, probidade administrativa e igualdade. Esses são princípios, pessoal, princípios constitucionais. Só que aí passou o princípio constitucional, vamos para o primeiro princípio, planejamento. Fora o planejamento, princípio da transparência. Meu professor, não tem publicidade já? Precisa de transparência? Precisa. São diferentes, tá, pessoal? Publicidade é eu dizer o que eu estou fazendo. Transparência é eu dizer o que eu estou fazendo de forma que o povo entenda. Então, é diferente. Princípio da eficácia. Olha lá, mas não tem eficiência já? Para que eu preciso de eficácia? Precisa. Não precisa você não tem que atender às regras da lei, né? Fazer com que o processo legislativo, processo licitatório, cumpra as regras legislativas. Eu preciso que o que eu adquirir, o que eu comprar, o que eu contratar, sirva de alguma forma à sociedade. Tá? Princípio da segregação de funções, é o princípio famoso, né? Que estava implícito, agora está de forma muito clara, está explícito. Dentro da lei, lá no artigo 8º, ele traz o conceito de segregação de funções. Olha que bacana. Preocupação do legislador em evitar falhas, evitar erros, tá? Por fim, pessoal, que eu destaco aqui nessa nossa viagem, se sobrevoo, né, na lei, é a utilização da Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro. A LINDB, olha isso, olha que bacana. Então, a partir da 14.133, eu tenho que utilizar os princípios que estão lá na LINDB. Ou seja, vou dar só um exemplo para vocês aqui, bem en passant. Todas as decisões que forem tomadas no âmbito do município, do estado, da União, todas as decisões têm que ser de forma uniforme. Então, se eu tomei uma decisão num processo licitatório, daqui a 2 meses eu faço um outro processo, a decisão vai ter que ser igual. Tem que ser igual, porque a lei de introdução às normas do direito brasileiro, uma das regras que tem lá é que a administração tem que trabalhar de forma uniforme. Eu não posso ter uma decisão para uma decisão para outra, tá? Isso, para quem trabalhava em licitação, e eu falo para vocês de experiência própria, dos dois lados, tá? Tanto do lado de quem advogava para as empresas, quanto de quem trabalhou fazendo licitações, isso era o nosso dia a dia. Eu dava uma decisão aqui, aí lá na frente eu achava, aquela decisão anterior eu não gostei, vou dar uma outra, e dava outra, e assim mudava as decisões de acordo com o processo. Acabou. Agora vai ter que ser tudo uniforme. Eu tenho que seguir uma lógica, tá? Pois bem, planejamento. Eu puxei lá um dos princípios para falar para vocês do planejamento. Planejamento, pessoal, ele tem que ser prévio e tem que ser criterioso, né? No planejamento, a gente define qual é o objetivo daquela contratação. Eu não posso fazer contratação sem objetivo. No planejamento, a gente faz estimativa de custos. A gente evita improvisações. O objetivo desse princípio é trazer contratações que sejam eficientes, né? Tem 3 exemplos aí de itens que foram inseridos na nova lei de licitações por conta do planejamento. É o documento de formalização de demanda, DFD, o PCA, que é o plano de contratações anual, e o estudo técnico preliminar, o ETP. Eu brinco que isso daqui, pessoal, é o princípio dor de cabeça, mas não que ele vá trazer dor de cabeça.
é que ele vai dizer em que momento você quer a dor de cabeça. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês? Princípio da dor de cabeça. Eu vou escolher. Eu vou ter a dor de cabeça antes, eu tomo uma pílulazinha e resolve. O que é a dor de cabeça antes? Fazer o planejamento bem feito. Eu vou ter a dor de cabeça durante o processo licitatório? Se eu for ter a dor de cabeça durante o processo licitatório, essa dor de cabeça vai te levar para uma internação, tá? É aquelas dores de cabeça da discussão lá dentro do processo licitatório, né? Que geralmente geram solicitações de impugnação, solicitações de esclarecimento, tá? Então, faz com que o processo licitatório ele passe por uma dificuldade bem maior. Por fim, a gente tem a dor de cabeça que mata o processo licitatório. Então, pessoal, se eu não fiz o planejamento correto, provavelmente esse processo licitatório vai morrer. Então, a gente tem que escolher o momento da dor de cabeça. E o planejamento nos permite fazer isso, tá? Eu recomendo muito que vocês tenham uma dor de cabeça do início do processo. Aquela que um simples comprimido resolve, tá? Vamos avançar um pouquinho para uma coisa que também está dando muita discussão, que é essa daqui. Quando é que começa a aplicação da nova lei de verdade? Bom, a nova lei, a aplicação dela começa de verdade quando? Aí tem várias linhas de conversa. Eu vou deixar bem claro para vocês, né, o que aconteceu mais recentemente, que foi a medida provisória número 1167, de 2023, que foi publicada dia 31 de março de 2023. Ou seja, no último limite da possível aplicação, tá? Por quê? Só lembrando, dia 1º de abril de 2023, as leis antigas deixavam de existir, seriam revogadas. Então, o que essa medida provisória trouxe? Olha lá. Primeira coisa, a lei de licitações nova, para não ter dúvida, ela entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021, tá? Não tenham dúvida disso. Entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021. Tanto é que o último artigo da lei, que é esse 194, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, não tem dúvida. Aí vocês vão falar assim, mas professor, e por que a gente continua usando a lei nova? Ou a lei velha, e não a lei nova? Por conta, pessoal, do artigo 191, texto antigo, tá? Eu vou trazer para vocês já o texto novo, que é justamente para a gente esquecer o que já aconteceu, o que já passou. Então, vamos lá. Olha o que diz o texto novo. Até o decurso do prazo do que trata o inciso 2 do caput do 193, então, 193, inciso 2. Em 30 de dezembro de 2023, estão revogadas as leis antigas. Então, significa o seguinte, até dia 30 de dezembro, tá? Então, a gente não tem até abril, até 30 de dezembro, né? A administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a lei nova ou de acordo com a lei velha, tá? Olha lá, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso. As leis velhas, a lei 8666, a lei do pregão e o RDC, né, o regime diferenciado de contratações. Então, eu escolho até dia 30 de dezembro que eu vou fazer. Olha o finalzinho lá, desde que, primeira hipótese, primeira coisa, primeiro requisito, né, que o edital ou o ato autorizativo de contratação direta, quando eu estou falando lá de dispensa ou de inexigibilidade, tenha sido publicado, no caso do edital, até dia 29 de dezembro. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, está aí no inciso 2. A opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no auto autorizativo de contratação direta. Então, tem que colocar com letras garrafais, né? Este processo de contratação, seja licitação, seja compra direta, será através da Lei 8666. Tá? Se eu não fizer isso, vai se entender que eu estou usando a lei nova. Tá? Na prática, eu fiz um desenhozinho, eu gosto muito disso, né? Então, eu fiz lá uma linha do tempo. Imagina aí uma linha do tempo.
Então, imagina que eu tenho lá um documento dizendo, né, que o meu processo legislativo, o meu processo licitatório vai seguir o processo, vai seguir a lei antiga, ok? Então, quando eu digo isso, esse documento ele tem que ser anterior ao edital. E tem que ser anterior ao documento de compra, do ato autorizativo de compra direta. Isso tudo, pessoal, tem que acontecer antes do dia 30 de 12 de 2023, tá? Se eu fizer isso antes do dia 30 do 12, daqui para frente, as regras que eu adotar serão da lei antiga. Olha isso, a lei antiga vai continuar valendo para esse contrato novo que eu vou fazer, para essa compra nova que eu vou fazer, tá? Agora, pensem que eu fiz isso depois do dia 30 do 12. Ou seja, eu publiquei o ato depois do dia 30 do 12. O que vai acontecer? Eu posso fazer com base na lei antiga? Não. Aí já vai ser lei nova. Já vai ser 14.133, tá? Então, não só o para frente, tá? Não só daqui para frente vai ser lei nova, como o para trás também será lei nova. Né? Em que sentido? Significa que a partir do dia 30 do 12 de 2023, se eu não publicar tudo que eu tenho que publicar, tudo que eu fiz para trás não vai valer. Eu já tenho que adotar a lei nova. Aí eu fiz um gráficozinho bem para a gente entender, né? Os últimos aí 5 meses do ano. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, olha só, em agosto, o negócio vai começar a pegar fogo. Em que sentido? Você já tem que se preparar para, a partir de janeiro de 2024, começar a adotar a nova lei, tá? E aí vai começando a pegar fogo, até que chegar em dezembro já não tem mais jeito, tá? Qual a minha recomendação, pessoal? Marquem lá mais ou menos entre agosto e setembro, para dizer o seguinte: a partir de hoje é só lei nova. Por quê? Se vocês deixarem para fazer em cima da data, vocês vão ter dor de cabeça, tá? Como diversos municípios tiveram, diversas instituições tiveram, agora em abril. Tanto que o professor que vos fala foi acionado em diversos momentos, né? Foi uma semana de caos. Inclusive, eu estava dando o curso lá eu estava em São Paulo, ministrando esse curso, né? Que é o curso completo da CT, e o meu telefone não parava de tocar. Falou, professor, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, não deixem para a última hora. Marquem uma data lá entre agosto e setembro e passem a adotar a nova lei. Inclusive por conta do PCA, tá? O PCA, o Plano de Contratações Anual, quando começar 2024 e vocês forem fazer uma nova licitação em 2024, uma nova contratação, o PCA já tem que existir. Então, não posso deixar para fazer o PCA em 24. Eu tenho que começar a pensar no PCA em 23. Vamos avançar. Pessoal, dúvidas, vocês já podem ir colocando aí, tá, no chat, que aí ao final eu respondo, só para não atrapalhar o fluxo do curso. Bom, aí a gente vai passar por uma outra fase, né? Conceitos. Olha só, na lei anterior, a gente tinha 24, a princípio, mas é 24 conceitos. A lei nova, ela inovou no seguinte sentido, artigo 6º, para fins dessa lei consideram-se, ele trouxe 60 incisos. Dentro desses incisos, 51 linhas. Do que a gente está falando? Estamos falando de 62 conceitos, quase o triplo, tá? De conceitos da lei antiga. Mas por que isso, professor? Para facilitar o uso da lei. Né? Quando a gente restringe os conceitos, né, de uma lei a um quantitativo pequeno, o que acontece? A nossa interpretação dessa lei fica a critério do aplicador da lei, mas principalmente do judiciário. E é isso que não se quer com a nova lei, tá, pessoal? A ideia é que as dúvidas, as falhas de aplicação sejam resolvidas pela própria lei. Para a gente não ter a dor de cabeça de ter que acionar como era acionado, com a frequência que era acionado o judiciário. Para vocês terem uma ideia, entre 93 e 2022, estima-se que mais de 2 milhões de processos licitatórios tenham sido levados ao judiciário. Isso é um absurdo, né?
a métrica que eu vi, só da União, 80% dos processos licitatórios que a União faz, seja a União, seja os órgãos que compõem a União, vão dar no judiciário. Imaginem isso. Né? Então, eu tô levando para o judiciário uma decisão que tinha que ser administrativa. Para evitar isso, aquele monte de princípios, os 22, e esse monte de conceito. Tá? Esses 62 conceitos que a lei trouxe. Mas qual é o objetivo da licitação? Né? Mudou o objetivo? Pessoal, mudou. Mudou. Então, para que serve a licitação agora, na nova lei de licitações? Primeira coisa, a gente vai contratar o mais vantajoso. Ah, professor, não é o mais barato? Não. Nunca foi, né? Nunca foi o mais barato. Então, a gente era levado a entender que era o mais barato. Mas hoje, não há dúvida nenhuma que no novo processo licitatório, a gente vai ter que levar em compensação, a contratação que vai levar é a mais vantajosa. Tá? Só um exemplo para vocês terem aqui, ó. Imagina que eu fiz uma licitação para a impressora. Tem uma de 500 e uma de 1.500. Pela lei antiga, a primeira eu levava fácil. Pela lei nova, eu não paro aqui. Eu vou analisar as condições que essas impressoras me dão. Então, a primeira impressora, ela imprime, o cartucho dela custa R$ 200. A segunda impressora, o cartucho custa 100, tá? Só que a primeira imprime 1.000 folhas. A segunda, 10.000 folhas. Aí vocês vão me perguntar, professor, então a segunda sempre vai levar de lavada na nova lei? A resposta é não. Não vai levar de lavada. Sabe por quê? Porque pode ser que a primeira impressora me atenda porque eu imprimo menos de 1.000 páginas por ano. E aí eu posso ter um custo elevado desnecessariamente, tá? É aquela história de utilizar uma espingarda para matar uma mosca, tá? Então, eu vou levar em consideração sempre o mais vantajoso. Se eu tiver um volume grande de impressões, o 2 é mais vantajoso. Se eu tiver um volume pequeno de impressões, o 1 é mais vantajoso. A gente não se liga mais somente no preço. Bom, além disso, tratamento isonômico entre os licitantes. Então, as pessoas que vão concorrer para ganhar a licitação têm que ter tratamento igual. Tá? A gente vai evitar sobrepreço, preço manifestamente inexequível e superfaturamento. Tá? O que é isso, pessoal? A lei traz o conceito. O que é sobrepreço? O preço que está acima do mercado. Então, pensa aí que eu estou fazendo a compra de resma de papel. E aí eu vou ali no supermercado, vou ali na papelaria, e eu vejo que a resma de papel está R$ 25. Faço uma licitação e o processo licitatório me mostra que estão querendo me oferecer esta mesma resma, que custa R$ 25 no mercado, por R$ 35, R$ 10 a mais. Pode? Não pode. Isso é sobrepreço. Tá? A gente vai ver que a lei de licitações exige que a administração pública contrate como se ela fosse um ente privado. Aí vão falar assim, mas professor, tem a questão do custo Brasil, né? Toda a burocracia necessária. Não tem nada disso, pessoal. Isso zera. Esse custo Brasil, essa burocracia, ela é obrigatória para todas as contratações, né? Inclusive as contratações públicas. E qual é a diferença, professor? O que além do sobrepreço, a gente tem o superfaturamento? Qual a diferença entre sobrepreço e superfaturamento? Superfaturamento, pessoal, é quando ultrapassa os limites do aceitável, tá? É eu pegar aquela resma que custava R$ 25 e cobrar R$ 2.500 nessa resma. Aí vocês vão falar, professor, isso não acontece, isso é impossível de acontecer. Exemplo prático para mim é a Petrobras. Né? A gente viu isso, foi noticiado aqui, não é segredo para ninguém, mas existiam peças em processo licitatório da Petrobras que custavam R$ 129 e foram adquiridas por R$ 300 mil. 129, uma peça para R$ 300 mil. Tá? Então, aquilo ali era superfaturamento. O objetivo disso é causar dano ao erário. Óbvio, enriquecendo alguém. Né? Bom, preço manifestamente inexequível. A lei trouxe um conceito, a resposta é não. Tá? Não trouxe um conceito claro de manifestamente inexequível. Mas a gente sabe, né, que manifestamente inexequível é aquele que a gente olha e percebe que não vai dar para executar. Há uma exceção só a isso. No caso de obras, se eu fiz a licitação e o valor deu R$ 1 milhão e me aparece uma empresa apresentando uma proposta inferior a 750 mil,
ou seja, inferior a 75% do valor orçado, aquele objeto, aquela proposta, ela será considerada manifestamente inexequível, tá? Nos demais casos, a gente tem que analisar caso a caso. Bom, além desses três incisos, o processo licitatório tem por objetivo também, pessoal, incentivar a inovação, incentivar o desenvolvimento nacional sustentável, né? A lei trouxe, inclusive, margens de preferência. Ou seja, eu posso adotar margens de preferência para comprar produtos que sejam fruto da inovação ou que respeitem o desenvolvimento nacional sustentável, tá? Então, no curso completo, né, a gente entra no detalhe para explicar cada um dessas margens de preferência e como adotar, tá? Bom, fase do processo. Isso aqui, para mim, show de bola. Para quem trabalhou com processo de licitação, show de bola. Olha lá. A lei, no artigo 17, ela diz que o processo licitatório, em geral, né, regra geral, tem uma sequência de fases. Primeira fase, né, fase preparatória. Isso não tinha antes. Antes, o processo licitatório, ele começava aqui, ó, divulgação do edital. Daqui para frente era processo licitatório, daqui para trás era outra coisa. Tanto era outra coisa que não era previsto, né? Vocês devem saber, tanto quanto eu trabalhei com a licitação, com a lei antiga, essa parte anterior, né? O que importava era a gente chegar com o edital pronto. Chegou com o edital, daí para frente é tranquilo. Então, como era feito esse edital, como é que era escolhido a solução que vai atender a nossa necessidade, pouco importava. Isso mudou completamente. Agora a gente tem regras na fase preparatória. Divulguei o edital, a próxima fase é a apresentação de propostas, tá? Se estiver tratando disso. Depois, a gente julga essas propostas. Aí, então, a gente tem a habilitação. Por fim, a gente tem a fase recursal. Isso é importante, pessoal. Recurso na nova lei de licitações é só uma fase. Eu não tenho mais um monte de recursos anteriores. Recurso da proposta, recurso da habilitação. Não. Lá no final eu tenho a fase recursal, tá? No curso mais amplo, né, a gente explica como é que isso funciona, né? E, principalmente, quais são os prazos, quais são as regras do recurso. Bom, a última coisa que a gente tem no processo licitatório é a homologação. Então, trouxe o processo até aqui, está tudo fechado, escolhi a melhor proposta, habilitei a empresa que vai assinar o contrato com a gente, né? Eu levo para a homologação. Bom, aí olha que bacana. Antigamente, isso aqui era invertido, né? A habilitação era antes, né? Esse fluxo, né? Essa sequência era comum no processo de pregão. Os outros eu tinha a inversão, ou seja, imagina uma concorrência ampla, né? Como eu já participei, pessoal, de concorrência, que tinham 35 empresas concorrendo. E aí, essas empresas tinham que se habilitar. A gente tinha que analisar 35 documentações para habilitar. Habilitou, aí o cara podia concorrer. Olha que absurdo. Analisava-se 35 documentos para escolher um. Então, aquelas 34 análises que a gente fez serviu de nada. Então, a lei corrigiu isso. A habilitação, que é a análise documental, ela é feita somente de quem ganhou, tá? Olha o que é bacana. Eu quero inverter isso, eu quero trazer a habilitação para antes. Eu quero que só participem empresas que podem ganhar efetivamente. Que podem não só participar do processo licitatório, mas executar o objeto que a gente está licitando. Eu posso fazer isso? Pode, mas aí é exceção. Aí eu vou inverter essa lógica aí, né? Inverter essa sequência, mas de forma motivada. É obrigatório você motivar, tá? Bom, agora a gente vai ver na prática. Falar um pouquinho do planejamento na prática. Falar um pouquinho do DFD, né? Coloquei essa brincadeira aí. O que é isso e para onde vai? Pessoal, DFD está escrito lá no artigo 18, o seguinte: a fase preparatória, ou seja, o começo do processo licitatório, deve se compatibilizar com o PCA e com as leis orçamentárias. Aí você se pergunta, o que é PCA? Voltamos lá ao artigo 12, inciso 7º. PCA é isso aí, olha, pessoal. A partir do DFD, documento de formalização de demanda,
Os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, esqueçam esse poderão, tá? Farão, na forma de regulamento, plano de contratação anual. Plano de contratação anual. Uma relação de todas as contratações que serão efetivadas. Compras e contratações. Todas têm que constar nesse plano anual, tá? Este plano anual, parágrafo 1º lá embaixo, este plano de contratação deve ser divulgado e mantido à disposição do público. Tá? Então, eu tenho que fazer um DFD para gerar um PCA, né? Novas siglas entrando na cabeça de vocês. Esse aqui, pessoal, o modelo de DFD, de documento de formalização de demanda. Basicamente, explicando de forma bem singela para vocês, o que é um DFD? O que é esse documento? É quando as unidades que consomem, né, a Secretaria de Educação, o hospital, a escola, quando essas unidades chegam para a administração, que vai contratar e diz assim, olha, eu preciso de 50 caixas de papel. É isso. O DFD é isso. Eu preciso que ano que vem, 2024, sejam contratadas 50 caixas de papel. Tá? Esse modelo aí que vocês estão vendo é o modelo que o professor desenvolveu. Tá? Então, é um modelo tranquilo, segue a regulamentação nacional, né? A regulamentação que foi feita pelo governo federal. Não existe um modelo estabelecido pela lei. Tá? Então, a gente aqui tem a preocupação de facilitar a vida de vocês, né? Então, com base nos trabalhos que eu fiz de consultoria, a gente desenvolveu este modelo. Então, aqui no modelo, eu digo tudo que é necessário para montar um DFD, tá? Então, montei esse modelinho, coloco o dado, coloco o local e assino. Com esse modelo, pessoal, a administração pública vai ter todas as demandas que podem cumprir. Eu brinco aqui em casa, né, na minha casa, que a gente faz isso quase sempre. Então, aqui a minha esposa, minhas filhas trazem o DFD delas. Então, a minha esposa fala, amor, precisamos comprar roupa para as meninas. Amor, precisamos comprar comida. As minhas filhas, papai, eu preciso desse brinquedo, preciso de... Ok, isso são DFDs, ou seja, elas estão formalizando com o pai a demanda. Só que o orçamento do papai aguenta? Essa é a pergunta. Então, o que a gente faz? Pega todas essas demandas e seleciona as demandas que têm maior prioridade. Essas demandas com maior prioridade vão entrar no PCA, no Plano de Contratações Anual, que deve ser feito obrigatoriamente, pessoal, no ano anterior ao ano de execução da contratação, né? Até porque o PCA, ele tem que servir de base, tá? Para a lei orçamentária anual. Alô, tá na lei isso. Vocês vão ver lá que o PCA é a base da LOA, né? Aí, esse exemplo é outra história, tá? Não existe um formato definido pelo governo. Não tem na lei um formato. Então, esse modelo aí que vocês estão vendo, foi o modelo que o professor desenvolveu, que está sendo aplicado por algumas prefeituras já, tá? Então, tem lá, a unidade está pedindo o identificador do item, o tipo, né, de item. Aí aqui tem informações, subelemento e elemento, são informações orçamentárias, para facilitar a localização. Tem o item, né, na frentezinha tem um item. Aí, como é que a gente vai comprar isso? Se é quilo, se é unidade, se é litro, se é galão, se é quilômetro, a quantidade que a gente vai comprar, o valor unitário de cada um, o valor estimado, como a gente vai contratar, tá? Se vai ser por meio de licitação, se vai ser por meio de dispensa, se vai ser por meio de inegibilidade. Eu tenho que colocar isso no DFD. E tem que colocar isso no PCA. Aqui a gente tem o grau de prioridade, se foi dado um grau alto, um grau médio, um grau baixo, né? Eu falo, quando eu dou treinamento, quando a gente trabalha com consultoria com a prefeitura, a gente fala assim, olha, o grau alto, você coloca no PCA. O grau médio é se sobrar espaço. O baixo é aquele assim, da pior... Fiz tudo que tinha que fazer. Coloquei todos os médios. Agora começa a colocar os que tem grau baixo, tá? De prioridade. Aqui está falando, o próximo item aí, tá, pessoal? Se tem renovação ou não de contrato.
Então, eu posso ter um contrato que está vindo do ano anterior e vou renovar para esse ano, mês que eu vou dar entrada nesse processo e mês que eu pretendo publicar a contratação, né? Se há vinculações de contratação e, no final, observações. Isso daí que vocês estão vendo, esse monstrinho aí, é o PCA de uma prefeitura, né? Que solicitou para a gente para construir, tá? Isso tem que ser publicado no ano anterior à execução. Opa, deixa eu avançar um pouquinho. ETP, Estudo Técnico Preliminar. O estudo técnico preliminar está lá no artigo 18, inciso 1º, parágrafo 1º. Diz lá o bendito do artigo 18. A fase preparatória, né, que é a fase que a gente falou que começa o processo, que, lembrando, antes não estava previsto. Essa fase preparatória, tá? Essa fase preparatória, ela terá, obrigatoriamente, que seguir os seguintes itens. Aí tem lá vários incisos. O primeiro inciso fala que a descrição da necessidade da contratação será fundamentada no estudo técnico preliminar. O que é o estudo técnico preliminar? Vem o parágrafo 1º e diz: o estudo técnico preliminar deverá mostrar, né, evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução. E aí ele coloca, pessoal, são 13 itens que devem seguir no PCA, tá? Então, tá lá, vocês vão ver os incisos lá. Ó, inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, até o 13º. Aí, o que o professor de vocês fez? Botou isso aí no modelo. A gente tem, né? A gente apresenta isso detalhadamente lá no nosso curso completo, né? Que é o ETP, baseado na Instrução Normativa 58/2022. Esse é um ETP. Ou seja, aqueles 13 incisos que tem lá estão aqui. Então, eu vou explicando detalhadamente o que é. Então, tem que colocar necessidade de contratação, né? Esse é obrigatório. Todos os que estão em cinza são obrigatórios, tá? Então, necessidade e obrigação, eu vou falar só deles. Aqui é porque eu preciso comprar ou contratar o item. Então, eu preciso contratar cadeira, porque senão os alunos do ensino fundamental lá do município vão ficar sentados no chão. Então, preciso de cadeiras. Aumentou o número de alunos, ou as cadeiras que eu tinha estão quebradas, preciso de cadeiras. Aí vai indo, né? Aí você tem lá o identificação do PCA, você vai colocar o número que consta, requisitos de contratação, estimativas e quantidades. Isso é obrigatório. Então, a gente vai ter que dizer o seguinte: olha, eu vou comprar 100 cadeiras. Mas por que 100 cadeiras? Então, você vai colocar lá. São 100 cadeiras porque entraram 50 alunos novos, e, além dos 50 alunos novos, eu preciso substituir 50 cadeiras que estão quebradas. Então, tem que ter uma memória de cálculo, obrigatório, tá? E a estimativa de preço não é a estimativa oficial. Aqui eu estimo gastar com essa contratação 100 mil reais, tá? Que seja 100 mil reais. Na hora de contratar, ou lá na hora de fazer a cotação, a gente chama assim, né? Esse valor pode reduzir ou pode aumentar. Aqui é uma estimativa prévia, tá? Bom, levantamento no mercado. Então, a gente vai dizer o seguinte: o que o mercado me oferece? Ele me oferece cadeiras de plástico, cadeiras de madeira, cadeiras de material reciclado, me oferece essas possibilidades. Essas possibilidades, né, a gente escolhe aquela que vai atender a gente e vai justificar. Essa justificativa tem que ter uma motivação técnica e uma motivação econômica. Lembra da impressora? Então, ali a gente vai escolher qual a impressora melhor nos atende. É a que imprime muito e eu gasto pouco com o passar do tempo, ou a que imprime pouco e eu gasto muito com o passar do tempo, mas compro ela de forma mais barata, né, num valor reduzido. Então, aqui a gente vai fazer esses levantamentos e vai fazer a escolha. Estimativa da contratação. Como falei para vocês, né? Aqui eu lanço o valor que eu acho que vai atender o item acima. Então, vou comprar 100 cadeiras a 100 mil reais. Mas por que 100 mil reais? Aqui eu explico por que os 100 mil reais. Então, eu vou dizer o método que eu cheguei a este valor. Tá? Também é obrigatório. A descrição da solução que vai atender. Tá? Justificativas para parcelamento ou não. O que é isso aqui, pessoal? Se a gente vai comprar um lote de cadeira, 25, 25, 25, ou se a gente vai comprar as 100 de uma vez só. A regra, pessoal, é o parcelamento. Né? Então, a gente vai ter que justificar quando a gente não
vai parcelar, né? E a lei traz os 3 incisos lá, que é economia em escala, risco, né, para contratação separada, que é o inciso 2, e o inciso 3 é manter o padrão, tá? Então, nessas 3 hipóteses, eu posso contratar de forma junta, conjunta. Fora isso, tem que ser de forma parcelada. E, por fim, vou descer lá para o último obrigatório, eu vou ter que dizer que isso é viável. Olha o texto que eu criei para esse exemplo, tá? Então, tem lá, deve se apresentar de forma explícita a declaração de que a contratação é plenamente viável. Como eu coloquei isso? Ó, o estudo técnico preliminar evidencia com todos os detalhes e especificidades que a contratação ora proposta, descrita lá acima, ou seja, a contratação tal, mostra-se, além de fundamentalmente necessária, possível tecnicamente. Eu estou dizendo que isso que eu estou propondo na contratação é possível. Tá? Esse é o estudo técnico preliminar, dato, assino, e isso inaugura, né, a contratação de forma específica. Tá? Lembrando que, na verdade, com a nova lei de licitações, o processo se inicia lá no DFD, PCA e agora ETP. Tá? Professor, o ETP é obrigatório? Regra geral, pessoal, é obrigatório. Ah, mas tem exceção? Tem. Você pode dizer que, para determinadas circunstâncias, não há necessidade de ATP, tá? Mesma história. Dentro do curso, a gente pode indicar para vocês, o curso mais amplo, né? Quais são essas hipóteses que o ATP pode ser dispensado. Só aviso para vocês, eu tenho que fazer isso previamente. Em que sentido? Eu tenho que baixar um regulamento, eu tenho que baixar um decreto dizendo quais são as hipóteses que eu vou dispensar ETP, tá? Isso é bem tranquilo. Pesquisa de preço. Vou dar um susto em vocês agora. Olha esse susto. Como é que deve ser feito, pessoal? Pesquisa de preço. Como vocês quiserem. Professor, você está maluco? Não, não estou. É como vocês quiserem. Mas, professor, eu tenho certeza? Tenho. Vamos ler a lei. Olha o que diz a lei. Eu vou começar com a regra geral, tá? Então, o artigo 23 diz que tudo que a gente for comprar tem que ser compatível com o mercado. Para ser compatível com o mercado, eu tenho que considerar 4 coisas. Primeiro, banco de preços do governo federal. As quantidades que eu vou comprar. Lembrando, se for comprar uma resma, é R$ 25. Se for comprar uma caixa, é óbvio que essa resma não pode ser R$ 25, tem que ser mais barato. Se eu for comprar 100 caixas, é óbvio que vai ficar mais barato ainda. Se eu for comprar 1.000 caixas, e aí por diante, vai ficar mais barato ainda. Então tem que levar em consideração tudo isso. Tá? Levar em consideração a economia em escala, ou seja, eu vou comprar de forma parcelada 4 vezes 250 caixas de papel, ou é melhor comprar 1.000 caixas de uma vez só? Tá? E vou levar em consideração também local de execução. O professor que vos fala, né, é um brasiliense, um candango convicto, mora em Belém já há 20 anos. Vou dizer para vocês, aqui no Norte é difícil. Aqui, quando a gente fala em comprar qualquer coisa, a primeira coisa que a gente olha é o frete. Porque tudo que vem para cá é mais caro. Tá? Porque é bem básico, tá, pessoal? Aqui eu não estou criticando o meu estado, o estado que eu escolhi morar, mas a gente pouco produz produtos manufaturados aqui. A gente produz alumínio, a gente produz açaí, a gente produz cacau, mas a gente não produz chocolate. Então, eu mando o cacau embora e vem o chocolate. E ele vem 3, 4 vezes mais caro por conta do frete. Então, toda vez que eu for comprar qualquer coisa, eu tenho que levar em consideração também o local de execução. Aí, olha o que diz os incisos, tá? A gente tem parâmetros combinados ou não que a gente deve adotar. Primeiro, média da consulta de preços no banco de preços do governo, tá? E aí a lei traz como exemplo o BPS, né, que é o Banco de Preços da Saúde, para quem compra, conhece esse banco de preços. Então, posso utilizar aquilo como parâmetro. Eu posso utilizar parâmetro, pessoal, contratações similares que foram feitas, desde que essas contratações tenham 1 ano. Então, a prefeitura aqui vizinha comprou a cadeira, né, a carteira escolar. Quanto foi? Posso usar isso como parâmetro, para dizer que a minha licitação vai ficar naquele valor, tá? Pesquisa publicada em tabelas oficiais. O exemplo que eu dou aqui, FIP, tabela FIP, eu vou comprar um veículo. Eu preciso fazer cotação? Não.
pega a tabela FIP, tá? O único detalhe, se eu usar essa tabela, né, tabela oficial, eu vou ter que citar o dia e a hora que eu pesquisei esse preço, tá? Porque vocês sabem que essas tabelas oficiais, o preço varia, tá? Aquilo que a gente fazia antigamente, que era a cotação, que era a regra, né? Pesquisa direta com 3 ou mais fornecedores, ela é o quarto item. O quarto item. Ó, nessa hipótese, eu vou ter que justificar quais os fornecedores eu escolhi, né? E esses orçamentos têm que ter no máximo 6 meses. Mas, professor, o senhor disse que a gente pode escolher o que a gente quiser, pode fazer do jeito que quiser. Tem que ser uma dessas 4 hipóteses. Aí o professor está ficando maluco. Tem 5 no quadro, na apresentação. Ó, o professor antigo chama quadro ainda, apresentação. Na apresentação aí, olha, tem o item 5, pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Isso aqui, pessoal, é fantástico. Isso aqui, quando estiver funcionando, vai ser um abraço. Imaginem vocês que todas as vendas que forem feitas no Brasil inteiro vai para uma base de preços e a gente vai poder consultar essa base de preços. Isso é fantástico, tá? Então, quando isso existir, vai ser legal, mas não existe ainda, tá? Por isso que eu nem cito o artigo 5º, que é para não dar água na boca das pessoas, né? Ficarem sedentos por uma coisa que não existe. Bom, então eu posso escolher um desses 4, ou olha o que diz o parágrafo 3º. Se eu for contratar, eu sou Estado, eu sou município, eu sou Distrito Federal, e não vou envolver recursos da União, o valor previamente estimado na contratação, que a gente falou acima, né, poderá ser definido por meio de utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Ou seja, eu não tenho que seguir isso lá. Eu posso criar minha própria forma de cotação. Então, eu posso colocar lá como cotação. Pesquisei na internet. Ok? Então, assim, é do jeito que vocês quiserem. Regra, eu tenho que regulamentar. Eu tenho que baixar um regulamento, um decreto dizendo, olha, aqui no meu município, a cotação, a construção do preço, a estimativa de preço vai ser feita da seguinte forma. Estabeleço as regras. Mas quem define essas regras são vocês, tá? Bom, avançando, está quase no horário já. Falando rapidinho aqui das modalidades, tá, pessoal? Olha só, foi mantido essas 4 modalidades aqui. Concorrência, pregão, concurso, leilão. Essas aí, não tem dúvida, estão presentes, continuam na nova lei. O que foi excluído? Tomada de preços, convite e o RDC, Regime Diferenciado de Contratações. Isso, pessoal, não existe mais. Tá? Então, professor, eu quero fazer um convite. Tem até dia 30 de dezembro de 2023 para fazer. A partir de 1º de janeiro, não mais. E a novidade? Novidade. A minha esposa fica até com ciúme. Paixão do professor. Diálogo competitivo. Isso aqui é novidade monstra na nossa lei de licitações, tá? Na nossa lei de licitações. Fora do Brasil, isso já era adotado em vários países. A partir de 1º de abril de 2021, a gente já pode adotar no Brasil um negócio que é fantástico, que é o diálogo competitivo, que é, explicando bem rapidinho para vocês. Imagina que eu não sei qual é a solução que me atende. Eu tenho um problema lá no meu município, lá na minha instituição, e eu não sei o que pode me atender. Pode ser um sistema, pode ser uma prática, pode ser a contratação de pessoal, não sei o que me atende. O que eu faço? Eu chamo todo mundo que eu acho interessante para discutir qual a melhor solução. Tá? Isso se chama diálogo competitivo. Por que chama competitivo? Porque eles vão competir. Eles vão mostrar a minha solução é melhor, a minha ideia é mais eficiente, a minha é mais barata, vão competir. E desse diálogo, a gente vai escolher uma solução. E é em cima desta solução, pessoal, que a gente faz a licitação. Olha que bacana. Cara, isso é muito doido. Eu tô, assim, maluco para fazer. Ainda não vi ninguém com coragem, tá? Eu estou acompanhando um processo que está acontecendo em São Paulo, capital, de diálogo competitivo. Mas está muito no comecinho. O edital tem 60 dias. Então, e são 60 dias úteis, né? Então, a previsão é que ele ocorra lá para meados de agosto. Mas eu estou assim, sabe? Vai ser bacana. Bom, falar aqui rapidinho de julgamento para vocês. Análise das propostas. Aqui mudou, tá, pessoal? Mudou bacana.
A gente analisa, como eu falei para vocês, somente o que foi classificado. A gente consegue negociar com esse cara. Mas, professor, o cara já ganhou a licitação, já ofereceu a melhor vantagem, vírgula. A gente pode negociar com ele. E é qualquer coisa. Prazo, aumento, prazo de entrega, aumento da garantia, redução do valor, diminuição de multas, diminuição de juros, tudo isso é negociável. Mas porque o cara que já ganhou se preocuparia em negociar? Bem simples, pessoal. Marcar território. É dizer, eu ganhei, e meu preço é mais agressivo, e eu ganho, porque ele, colocando o preço dele aqui, é provável que ele ganhe em outros lugares, tá? Então, a gente alega isso, a gente consegue reduzir, a gente consegue mais vantagem para a administração. Óbvio que, se a gente desclassificar o primeiro, a gente pode também negociar com os demais licitantes, tá? Então, segundo, terceiro, quarto, sempre em ordem. Olha só, serão desclassificados, olha isso, serão desclassificadas as propostas que têm vícios insanáveis. Ah, mas isso não mudou. Mudou. Antigamente, eram desclassificadas as propostas que tinham vícios, vírgula. Só. Ou seja, se eu tiver um vício sanável, eu consigo classificar aquela proposta. Professor, o que seria um vício sanável? O cara juntou toda a documentação. Pá, 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 pá. Na hora que eu vi lá que ele colocou a procuração, né, no nome de uma figura, e quando eu vou olhar, ele juntou outro RG. Imagina isso, pessoal, o cara juntou o documento errado. Eu sei que aquele documento existe, eu sei que aquela pessoa existe, mas ele juntou o documento errado. 8666, acabou o processo, chama o segundo colocado. 14133, dá prazo para ele corrigir. Amigo, olha, te dou 2 horas para te juntar o documento correto. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, que que eu aconselho a fazerem, tá? Mas de vez em quando eu pego uma paulada de alguém falando que está errado. Não está. Todos os estudos que o professor já fez, todos os congressos que ele já participou, imagina que o cara chegou e juntou uma certidão negativa, cuja certidão negativa estourou o prazo 2, 3 dias atrás. Eu posso excluir esse cara do processo? Aí você entra lá no site que emitiu a certidão negativa e vê que o cara está regular. O que você faz? Amigo, 2 horas para juntar a certidão negativa válida. Tá? É vício sanável. Imagina eu estou com um processo licitatório de R$1 milhão. Cheguei até aqui. Primeiro colocado, ofereceu R$1 milhão. Aí ele faz isso, né? Colocou uma certidão que venceu ontem. O processo é hoje. Segundo colocado, colocou o preço dele R$1.200.000. Eu vou jogar R$200 mil fora por conta de uma certidão que venceu ontem. É isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, vícios sanáveis podem ser corrigidos, tá? O resto é comum, né? Apresentarem preços inexequíveis ou muito acima do orçamento, não demonstrar execuibilidade, né? Isso daqui, eu verifiquei que o preço é inexequível. O que eu faço? Eu exijo que ele prove que é exequível. Ele não provou, manda embora. Ou apresentem outras desconformidades insanáveis. Habilitação, pessoal. Habilitação é muito tranquilo. É dizer que aquele cara ganhou, né? Então, todas as informações necessárias para demonstrar que o cara tem capacidade de realizar o objeto. Tudo isso tem que estar no edital, né? Por regra, a contratação, isso tudo tem que ser apresentado de forma eletrônica, e aí divide-se em 4 partes. A parte jurídica, a parte técnica, a parte fiscal, social e trabalhista, e a econômico-financeira. Falando bem rapidinho disso aqui. Jurídica, a pessoa existe. Ela vai ter que provar contrato social, que ela existe. Técnica, dizer que ela tem capacidade de entregar. Então, posso pedir um atestado, e a lei já trouxe a regra de 50%. Tá? 50%. Regularidade, é que a gente já conhece, né? Certidão negativa da Receita Federal, certidão negativa do Ministério do Trabalho, certidão negativa do fisco municipal, estadual, isso não mudou. Capacidade econômico-financeira, pessoal. Balanço patrimonial dos últimos 2 exercícios. Isso é o que a gente tem que pedir. Tá? Certidão negativa de falência e de processo de recuperação. Isso que a gente tem que pedir. Não pode pedir faturamento, rentabilidade nem lucratividade. Isso não pode ser exigido. Está na lei. Tá? E uma regra nova, a gente
pode, isso era jurisprudência, entrou na lei, pode exigir capital mínimo, pode exigir patrimônio líquido mínimo. Tá? Bom, vamos dar detalhes. Contratação direta. Rapidão. Já está prazo bem esgotado. Dispensa de licitação. O rol é taxativo. Tá? São aquelas hipóteses que eu posso licitar, mas eu escolho não licitar. Então, a minha escolha é conveniência e oportunidade. Tá? Olha só, a gente pode fazer por vários motivos. É dispensável, né? São 17 incisos, mas eu vou falar só de 3 para vocês. O primeiro, que vocês conhecem, é o baixo valor. Então, quando a contratação é de baixo valor, posso dispensar a licitação. Em 2 hipóteses, né? Obras e serviços de engenharia, isso todo mundo conhece. E aí, novidade, serviço de manutenção de veículos. Olha lá, isso é novidade. Outros serviços e compras. É o inciso 2º desse mesmo artigo 75. Nos casos de consórcio público, os valores que eu vou mostrar para vocês são duplicados. Tá? Eu posso fracionar isso. Olha que bacana, cara. Eu posso fracionar a dispensa, desde que o somatório desse fracionamento atinja o limite dentro de um ano. Então, eu vou fazer várias contratações de obras, né? 15 mil aqui, 20 mil ali, 30 mil ali. Se eu somar tudo e no final do ano der 100 mil reais, eu estou dentro do que é esperado, tá? Outra regra, no mesmo ramo de atividade. Então, eu vou contratar a manutenção de veículo automotor da prefeitura. E eu faço um contrato para ambulância, faço um contrato para o ônibus escolar, faço um contrato para o carro que a prefeitura usa comumente. Tudo isso é a mesma coisa, mecânica. Então, tem que somar isso, tá? Para ver se dá os 100 mil reais. Regrinha bacana também, as manutenções de baixo custo, eu vou mostrar o valor, não entram na conta dos 100 mil lá de cima, tá? Quais são os valores, pessoal? Atentar aqui para baixo, ó. Eu estou falando do 75, tá? Inciso 1º. Então, obras de engenharia e manutenção de veículos, 114 mil reais. Atualizado em dezembro de 2022. E vai ser atualizado agora em dezembro de 2023. E vai ser atualizado em dezembro de 2024, e assim vai. Ou seja, esse valor, ele vai sendo atualizado. E a outra hipótese, né? Os demais contratações, 57 mil. Lembra aquilo que eu falei do baixo custo? É esse 9 mil reais aqui. Então, se você fizer uma manutenção no valor de 9 mil reais, ele não entra no cálculo dos 114 mil, tá? Avançando. A licitação deserta ou fracassada, também a gente pode dispensar a licitação, tá? Inciso 1º, inciso 2º, obrigatoriamente, a gente tem que divulgar 3 dias úteis antes a intenção de fazer essa compra direta. Para quê? Para que apareçam propostas mais viáveis, tá? É obrigatória a divulgação? A lei fala em preferencialmente, tá? O professor entende que sim, que seria obrigatório, mas existem exceções, tá? Infelizmente não dá tempo de a gente tratar das exceções, mas via de regra tem que publicar. E há exceções, né? Aqui são outras regrinhas, tá? De dispensa, produtos para pesquisa, hortifruti granjeiros, quando eu já tiver processo licitatório, guerra, estado de defesa, estado de sítio, novidade, intervenção federal. Então, se o meu município, se o meu estado está sob intervenção federal, eu posso dispensar a licitação. Isso é novidade top da nova lei de licitações, tá? Para o pessoal que faz concurso público, né, eu coloco que isso vai cair na prova de vocês. Selado que vai cair na prova de vocês. Para vocês que já trabalham com a lei, é interessante porque é novidade, tá? Bom, sistema de registro de preço mudou muito, 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 muito. E mudou para melhor, tá, pessoal? Olha só. Sistema de registro de preço, a gente registra o preço e vai comprando dentro daquela ata, né? Quando a gente registra o preço, a gente forma uma ata e vai comprando. Só pode ser menor preço e maior desconto. O objeto, praticamente tudo. Aquisições, em geral, locações de bens e locação de serviços. E obras. Eu posso fazer obras através do sistema de registro de preço. Ok? Bom, olha, a primeira mudança grande aí.
Sistema de registro de preço, não é mais um ano, é um ano prorrogável por mais um. Mais um. 2 anos. Que fantástico, cara. Eu que fazia processos licitatórios, fico extremamente feliz com isso. O edital, a gente pode colocar o que a gente quer, estabelecer o máximo que a gente pode pedir, o mínimo que a gente pode pedir. A gente pode estabelecer preços diferentes. Preços diferentes. Imagina, falei do estado do Pará, imagina que eu peguei, olha só, comprei em sistema de registro de preço para entregar em Belém. É um valor. Para entregar em Itaituba, um município que fica aqui distante da gente, 1.000 quilômetros em linha reta. É outro valor. Posso colocar isso no registro de preço? Pode. Antigamente não podia, agora pode. Possibilidade de oferta de quantidade inferiores. Eu posso criar regrinhas lá para colocar, além da quantidade mínima, eu poderia, em determinada hipótese, pedir menos. Tá? Eu posso alterar o registro de preço. Imagina a seguinte situação: comprei computador, que é lastreado no dólar. O dólar baixou de preço. Eu chego com o cara que, dono da ata, e falo assim, amigo, vai reduzir. Vamos ter que reduzir esse preço. Posso fazer isso? Pode, que bacana. Isso é show. Registro de mais de um fornecedor. Olha só, fiz o processo licitatório, o primeiro ganhou. Registrou lá R$ 100. Que eu quero comprar. R$ 100. Aí daqui a 6 meses eu vou falar, amigo, eu preciso de 200 daquele negócio a R$ 100. Aí ele fala, não posso te oferecer porque eu não tenho 200. O que eu faço? Chamo o segundo colocado. Eu posso registrar mais de um fornecedor, né? Óbvio que ele vai ficar no mesmo preço, mas isso é fantástico. Eu chamo o segundo e falo, amigo, queres topa vender por R$ 100? Eu quero 200. Tá? Isso é muito bacana. Eu posso vedar a participação em outras RPs, né? Então, eu posso colocar lá que eu não vou participar de outros sistemas de registro de preço durante a validade do anterior, tá? Isso aqui, pessoal, é novidade total. Eu posso utilizar sistema de registro de preço para processos de inexigibilidade de dispensa. E anos atrás, iam me crucificar. Eu falar assim, o professor ficou maluco. Ficou maluco, mas a gente já vinha cogitando essa hipótese, tá? Porque a lei nunca proibiu, né? Mas agora a lei trouxe de forma clara. Você pode utilizar para inexigibilidade de dispensa. Tá? Tem umas regrinhas, né, para isso, mas aí a gente não teria tempo de tratar aqui. Só encerrando essa parte, quando eu for fazer um registro de preço, né, eu publico 8 dias antes. Para quê? Para que outros órgãos possam participar desse processo. Tá? Passou esse prazo, os órgãos não entraram. Eu posso ter o carona, né, que a lei chama de não participante? Sim, posso ter o carona. Tá? Regras diferentes. Tá? Agora, é o dobro da quantidade total contratada, é o que eu posso oferecer para os caronas, e cada carona só pode pegar até o 50% do valor da cota dos participantes. Bom, falar aqui rapidinho de contratos. O que o professor tem para falar de contratos? Primeira regrinha, pessoal, não é mais um ano. Professor, não é mais um ano. Eu não preciso fazer contrato mais de um ano só, tá? A previsão do contrato agora vai estar prevista no edital. A única coisa que eu tenho que observar é que todo ano eu vou ter que ter o cuidado, né, de colocar aquela contratação, aquele contrato no meu orçamento, né? Então, eu tenho que ter crédito orçamentário para executar. Bem como, se o contrato, olha o abuso do professor, for mais de 5 anos, pode, eu vou ter que colocar no meu plano plurianual, tá? Então, seguiu essas regras, tá? Esqueça um ano. Como é que vai funcionar agora? Olha, contrato com prazo indeterminado. Professor, isso existe? Existe. Nova lei de licitações. Serviço público, regime de monopólio. Duração a duração vai estar prevista no edital. Não fica mais restrito aos créditos orçamentários anuais, ou seja, não é mais um ano. Só para vocês terem uma ideia, serviços e fornecimentos contínuos, eu posso ter 10 anos de contrato, 5 mais 5. Aluguel de equipamentos de informática, 5 anos.
Fornecimento e prestação de serviço associado é o fornecimento mais até 10 anos, 5 mais 5. Tecnologia e segurança nacional, tá? Até 10 anos. Operação continuada de serviço de TI, 15 anos. Contrato de eficiência, olhem isso, pessoal. 10 anos se não tiver investimento e até 35 anos. Imagina isso, um contrato administrativo de 35 anos. A nova lei permite, tá? Nesses dois casos aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar todo ano se a vantagem econômica continua, tá? Vai verificar se existe crédito orçamentário. Tudo isso no início e no decorrer da contratação. Imagina que acabou meu crédito orçamentário. Não vale mais a pena. Eu chego para o fornecedor, né, para o contratado, e falo, amigo, ó, quero extinguir o contrato. Mas por quê? Porque o preço não vale mais a pena. Tem produto mais barato no mercado. Aí o contratado pode chegar e falar o seguinte, beleza, eu reduzo meu preço. Possível. Reduz, mantém o contrato. Não reduziu, a gente vai extinguir o contrato. Ou então, eu não tenho mais crédito orçamentário. Estava previsto no orçamento até o ano passado. Esse ano, a gente teve outras prioridades, eu tive que tirar. Então, vou extinguir o contrato. Tá? Essa extinção, pessoal, é sem ônus. Né? E o que acontece? Ela vai acontecer não imediatamente, mas no mês que o contrato fizer aniversário. Exemplo, fiz o contrato em março de 2022. Tá? Eu tenho, durante o decorrer do ano, eu posso chegar e falar, olha, não vou renovar esse contrato. Ou seja, ele vai morrer em março de 2023. É isso. Tá? Mas, se eu fizer isso nos 2 últimos meses, ou seja, imagina agora que eu falei que o contrato começou em maio de 2022. Ele vai até maio de 2023. Eu chegar agora em abril e falar para o fornecedor que eu vou extinguir o contrato, eu só vou poder fazer isso em maio de 24, tá? Então, 2 meses antes da extinção do contrato, eu não posso extingui-lo. 2 meses antes do aniversário do contrato, desculpem, eu não posso extingui-lo, tá? Somente no próximo aniversário. Bom, aqui é bem básico. O que são as linhas de defesa? A lei trouxe isso, né? Que agora a gente vai trabalhar com linhas de defesa. Para exemplificar, eu gosto de fazer isso, pessoal, tá? Eu coloco assim, ó, um campinho de futebol, eu gosto muito de futebol. Não jogo nada, mas gosto muito. Então, a ideia é isso aqui. Eu tenho 3 linhas de defesa: o ataque, meio campo e a defesa propriamente dita, né? Que é o que fica lá atrás, os zagueiros. Então, são 3 linhas de defesa. Os ataques vão vir a todo tempo, tá? Então, ataques em que sentido? Diversos tipos de ataque. Exemplo, primeiro tipo de ataque, a pessoa chegar e falar, olha, essa contratação que vocês estão fazendo, eu consigo fazer ela um preço mais baixo, desde que você receba um valor X. Esse tipo de ataque. Ou então, faz uma contratação com um preço que você vê que é manifestamente inexequível, mas o cara te convence lá que ele vai conseguir executar. Tá? Esses são ataques. Então, são ataques para fazer com que o processo licitatório não dê certo, que a contratação não dê certo. Então, esses ataques, eles têm 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa, a lei diz o seguinte, são os servidores, tá? Servidores e empregados que trabalham diretamente com a licitação. É aquele que está no dia a dia, que conhece a estrutura, tá? Bem como, é óbvio, as autoridades de governança, que ficam acima dessas pessoas. Segunda linha de defesa, quem são? Assessoria jurídica, procuradoria do município e, se tiver, o controle interno, auditoria interna. Eles vão ficar olhando processos um por um. Um processo aqui, outro processo ali, eles não vão analisar todos os processos. Vão pegar um processo, outro processo, tá? Então, é uma segunda linha de defesa. Então, determinada situação passou pela primeira linha, é a segunda linha que tem responsabilidade. E a terceira linha de defesa, quem é, pessoal? O órgão de controle interno da administração pública, tá? E o Tribunal de Contas. Esse cara aqui é o mais bravo de todos, né? O Tribunal de Contas, ele vai analisar todas as falhas que a gente tiver no processo licitatório, tá? Bom, isso aqui
era o que eu tinha para falar para vocês da nova lei de licitações. Um detalhe, aqui embaixo, vou falar bem rapidinho, as sanções da nova lei, só para mostrar para vocês que mudou, tá? Olha como é que era antes. Detenção de 3 a 5 anos. Olha como é que é agora. Reclusão de 4 a 8. Vocês vão ver aqui no 33, 337F, que dobrou as penas, tá? Então ficou mais feio, né? Ficou mais grave. Ficou mais grave infringir a lei de licitações, tá, pessoal? Para mim, o mais grave não é nem isso aqui. Né? Foi criado um crime novo, que é o crime do projetista, que é o 337-O. Esse aqui é completamente novo, não tinha na lei antiga, tá? É novidade, tem na nova lei só. Né? A pena é grave. A pena dele, olha, Opa, só mostrar aqui a pena dele. Tá aqui em cima. Esse crime aqui, se a pessoa cometer este crime... Opa, saiu. Volta. Ok. A pena desse crime é de 6 meses a 3 anos, podendo ser dobrada. Tá? Então, posso ter um crime aí de até 6 anos. Quando é que vai ser dobrada a pena? Quando o projetista ele erra para ganhar dinheiro. Se o projetista errou para ganhar dinheiro, de qualquer forma, posso dar um exemplo para vocês. O projetista calculou, o projetista é um engenheiro, né, que faz os cálculos de uma obra, então ele calculou que precisaria de tantos quilos de cimento para aquela obra. Aí o empreiteiro vai lá e fala para ele, olha, amigo, é muito cimento, reduz isso daí. Aí, mas se eu reduzir, eu vou colocar a obra em risco. Se você reduzir, você ganha uma percentagem em cima. Aí, beleza. Ele fez isso, a pena dele vai ser dobrada, tá? Mas o que eu queria falar para vocês era aqui no finalzinho. Olha só como é que ficou. A pena de multa combinada nos crimes, todos os crimes têm multa, prevista nesse capítulo, seguirá a metodologia de cálculo prevista no Código, e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado. Olha como era antes. Não poderão ser inferior a 2, nem superior a 5. Gráfico, né, para a gente entender. Lei antiga, eu tinha um piso de 2 e eu tinha um teto de 5. Exemplo, fiz uma licitação de R$ 1 milhão, tá? E a minha multa pode ser no mínimo 2%. 2% de 1 milhão, 20 mil. No máximo 5%. 5% de 1 milhão, R$ 50.000, tá? Então, eu tenho um limite. Agora, olha como é a nova lei. Contrato de R$ 1 milhão. Qual é o meu piso? 20%. Qual é o teto? Não, não teto. Então quer dizer que o juiz pode aplicar uma multa de 50 mil? Pode. De 100 mil? Pode. De R$ 1 milhão, que é o valor do contrato? Pode. A professor, R$ 1 milhão é o valor do contrato? Não, tem teto. Ele pode aplicar uma multa de R$ 10 milhões? Pode. Por que não? Tem teto. Tá? Então ele pode aplicar a multa que ele quiser. Óbvio que ele vai ter que justificar isso, né? Mas, para vocês terem uma ideia, não existe mais teto. Bom, pessoal, era isso, tá, que eu tinha para falar para vocês. Eu sempre termino mostrando as minhas princesas. Opa, cadê as princesas? Porque eu falo no finalzinho de sanção, de pena, de crime. Aí, para amenizar um pouco, né, eu apresento as minhas princesas aí, que eu falo tanto, minhas coisas fofas. Então, tem a Marina de 5 e a Julinha de 2 anos, né, que estão com a mãe no colégio, porque está tendo um evento Dia das Mães agora, né, e o papai trabalhando aqui com elas. E uma frasezinha, e eu gosto muito dessa frase, o autor é desconhecido, tá? Mas para deixar bem claro para vocês que a vida é muito frágil e a gente tem que aproveitar o máximo possível dela. Então, por isso que eu coloco, vivam intensamente. É isso. Temos dúvidas? Deixa eu ver aqui como é que tá nossas dúvidas. A Eva está pedindo sobre mais informações de como fazer o TP. Eu acho que é importante a gente falar, né, Alan,
que a gente tem um curso só de ATP na CT Paulista. Então, é um curso que envolve um pouquinho de DFD, um pouquinho de PCA, mas principalmente foco no ATP. A gente tem esse curso que ele é mais completo, né? A ideia nossa aqui de hoje de manhã foi só mostrar para vocês uma prévia do que é a lei, dos detalhes que ela tem, né? Mostrar um pouquinho do professor também, para vocês saberem como é que funciona. Mas lá na CT Paulista, a gente tem um curso só de ATP, tá? Bom, o Leandro levantou a mão. Pode falar, Leandro. Bom, eu sou da Prefeitura do Rio, eu gostaria de ouvir o seu entendimento sobre o PCA, porque, pelo que eu entendi, o seu posicionamento de que ele é obrigatório. Aqui no município do Rio, há um entendimento que ele não é obrigatório se não for regulamentado. Nós fizemos uma proposta para a edição de um decreto para a regulamentação do PCA, mas com essa medida provisória agora que saiu agora em 2023, postergando a manutenção da Lei 866 até final de dezembro de 23, houve o entendimento que deveríamos aguardar a regulamentação do PCA, tanto no âmbito de toda a prefeitura, quanto nos demais órgãos, porque o nosso PCA, na nossa proposta, ele regulamentaria de forma geral e permitiria às demais secretarias fazerem seus regulamentos próprios também, a partir desse decreto. Olha só, perfeita pergunta, Leandro. Toda questão, eu abri aqui a lei para mostrar para vocês, tá? Toda questão, ela se resume a uma palavrinha que está no meio do inciso, o famoso poderão. Deixa eu achar aqui logo. É o artigo 7º. Inciso 7º do... Então, 7º. A partir de documentos de formalização de demandas, o DFD, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, aqui, ó, essa palavrinha, poderão elaborar, né? Opa. Essa palavrinha que tem dado problema, tá? Aí eu vou te falar de conhecimento de causa própria. Na época que isso, lá em 2021, a gente começou a tratar da nova lei de licitações no órgão que eu trabalho, eu sou hoje assessor do Ministério Público do Estado do Pará, tá? Neste órgão, o chefe ele veio e falou assim, Adriano, aí tá poderão, não vou fazer. Aí, vou falar como eu convenci ele. Falei, doutor, a gente critica os outros. O Ministério Público, a função é bater nos outros, né? É dizer que tá todo mundo errado. Então, a gente tem teto de vidro. Ou seja, se a gente errar por qualquer coisa, a gente tá ferrado, porque a gente fala mal dos outros. Então, o nosso teto é de vidro, e é um vidro fininho, qualquer coisa quebra. Então, esse poderão, porque, a meu ver, ele não devia estar aqui. Primeiro, a gente tem o processo legislativo, tá? No processo legislativo, para vocês terem uma ideia, o poderão, ele tinha um inciso que falava quais são as hipóteses que eu não precisava ter PCA. Então, ele falava assim, será obrigatório ter PCA, né? Os entes cujo orçamento seja acima de X um valor. Era isso, tá? Então, por regra, é isso. Só que olha o que diz lá o artigo 17. A gente já vai falar desculpa, o 18. A gente vai falar de contratação, tá? Então, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve se compatibilizar com quem? Plano de contratações anual. Então, assim, cara, se tu pegares qualquer autor, né? E aí eu te recomendo até alguns, o Fernando Jacobi, a Fernanda Marinella, qualquer um, ele vai falar que o plano de contratações, ele é obrigatório, porque senão ele não estaria aqui no artigo 18, entendeu? Aquele poderão que está lá em cima, ele foi colocado ali de forma não ortodoxa. Ele deveria sair. Mas eu gosto muito do entendimento do Jacobi. O Jacobi diz o seguinte, o que ele fala aqui que ele entende lá do poderão lá do inciso 7? Ele fala o seguinte, ó, olha como é que está escrito. A partir de documentos de DFDs, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, né? Órgãos responsáveis pelo planejamento. Então, o que ele está falando? Se eu for pegar, por exemplo, a União, tem inúmeros órgãos,
né? Se eu pegar, por exemplo, um município do Rio de Janeiro, que é o teu exemplo, vocês têm vários órgãos que fazem contratação. Então, cada órgão desse poderia fazer o seu próprio PCA, né? Se eu vou pegar, por exemplo, o estado do Pará, aqui o estado que eu resido, né, o governo do estado, ele emitiu um regulamento para o PCA do governo do estado. Só que os órgãos internos, Ministério Público, TJ, Defensoria, cada um está emitindo o seu PCA. E aí eu gosto de me vangloriar disso. O nosso PCA, que ele foi publicado em setembro de 2021, foi o primeiro PCA de órgão de ente federativo que não fosse a União, porque a União já tinha um regulamento anterior que falava sobre o PAC, né, o PAC. Mas o primeiro PCA foi nosso, aqui do Ministério Público do Pará. Inclusive, o nosso serviu de modelo para o governo federal. Quando publicamos o nosso, eu acho que foi a gente publicou em setembro, depois corrigimos ele em novembro. Acho que no finalzinho de novembro, entraram em contato comigo perguntando quem tinha elaborado esse documento. Né? Eu falei, não, fui eu mesmo e tal. Aí falou, o senhor poderia participar da elaboração do PCA do governo federal? Eu falei, fico à vontade, vocês precisarem. Então, a gente trocou muita figurinha, e aí, quando foi em janeiro de 22, saiu o PCA do governo federal. Tá? Mas o entendimento que eu tenho, e eu acho que a grande maioria dos autores tem, é que sim, ele será obrigatório. A ter pelo menos um PCA por órgão. O que a lei está dizendo é que dentro da mesma instituição, do mesmo órgão, do mesmo ente federativo, eu posso ter mais de um PCA. Tá? Por isso seria o poderão. O poderão, se gosto do entendimento do Jacobi, que ele fala, órgãos responsáveis poderão. Mas a entidade, o ente federativo, ele terá que ter um PCA. Beleza? Sim, esse também é o meu entendimento, só fez a pergunta mesmo para sanar dúvidas, é porque a Pronto. nossa procuradoria, alguns procuradores entendem que não, mas a gente até submeteu o nosso regulamento, que seria o decreto geral de todo o ente, né, o município do Rio de Janeiro, inclusive passou pela própria Fazenda, para que houvesse manifestação da Fazenda antes de ser submetido ao gabinete do prefeito. Mas depois, eles emitiram um parecer favorável, mas quando chegou no gabinete do prefeito, tinha saído a medida e o prefeito pediu para segurar, só vai avaliar esse final do ano de novo. E nós também, que eu sou da Secretaria Municipal de Educação, sou da parte técnica, nós também propusemos o nosso regulamento próprio, PCA, porque nós somos favoráveis a ele, mas estamos aguardando. O de vocês está disponível no site do Ministério Público do Estado? O regulamento? Mas tá sim, tá, Leandro, tá disponível no nosso site. Deixa eu pegar ele aqui. Eu acho que tá em licitações. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho ele certo aqui, eu vou disponibilizar o link aqui para vocês no chat. Eu vou disponibilizar o PDF dele, que é até melhor. Tá. Eu agradeço. Obrigado, professor. Enquanto isso, mais alguma pergunta, pessoal? Qual é o entendimento sobre o quantitativo? O quantitativo estimado para o registro de preço. Registro de preço. O quantitativo estimado para registro de preço. Bom, pessoal, eu gosto muito como eu falei para vocês, né? Uma coisa que eu adoro, o sistema de registro de preço, porque é fantástico. Uma coisa que é fantástica para a administração pública, né? Quanto ao quantitativo estimado, a nova lei, ela exige que a gente faça um estudo técnico preliminar, tá? Então, no estudo técnico preliminar, obrigatoriamente, pessoal, a gente tem que ter uma memória de cálculo que identifique o que a gente pretende comprar, mesmo que de forma muito estimada. Então, posso dar exemplos para vocês. Se eu vou imaginar aí a merenda escolar. Imagina que eu não sei exatamente quanto eu vou precisar de merenda escolar, isso é bem óbvio. Só que eu tenho uma estimativa, né? Então, o que eu faço? E aí eu justifico. Eu coloco lá no meu estudo técnico preliminar, olha, no ano de 2022, eu consumi tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão, tantos quilos de tal material. Considerando que vai haver aumento no número de alunos de 10%,
considerando que ano passado nós tivemos problemas no mês tais, esse ano eu estimo que o custo será X. Então, assim, um dos motivos do sistema de registro de preço é justamente não saber exatamente quando a gente vai comprar, né? Mas a gente tem que tentar, no máximo, estimar, tá? Então, essa estimativa, tem autor que diz o seguinte: se você conseguir estabelecer o valor, fixar o valor, não faça sistema de registro de preço, faça compra parcelada. Eu discordo. Eu acho que o regime de preço é tão bacana, porque é uma coisa que garante para os dois lados, né? Tanto o fornecedor quanto quem está comprando. Então, eu não abarroto meus estoques com o produto e tenho uma garantia de que eu vou ter aquele preço durante muito tempo, né? Hoje, 2 anos. E com a vantagem, vocês viram, né? Eu coloquei para vocês, de que esse preço pode mudar. Eu posso aumentar, eu posso diminuir se sofrer alguma alteração de mercado. Então, a estimativa, pessoal, tem que, ao máximo possível, tentar demonstrar na base de cálculo, tá? O que eu não recomendo é fazer assim, olha, eu vou fazer uma contratação de material de merenda escolar e eu faço a menor ideia de quanto é que eu vou comprar. Isso não pode. A gente tem que ter uma base de cálculo mínima ali para chegar num valor, tá? Mais dúvidas, pessoal? Muito, muito bom. E perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo. Tô concordando aqui com a CEMED Japeri, que tinha feito a pergunta. Perfeito. É isso. Estimativa é isso. A gente não sabe exatamente, mas a gente consegue fazer pelo menos um parâmetro, né? Um padrão. Tá ótimo. Então, a tua colocação. Só para mostrar para vocês, né, a gente lançou o plano em 2022, só que a matéria, olha, é do primeiro dia de trabalho nosso, 10/1. Mas é só para falar isso, né, porque como a gente tem várias prefeituras que acompanham o nosso site, e o Ministério Público, eu vou falar para o Leandro isso, tá? Leandro, o entendimento com a nossa equipe aqui, estou entrando até no mérito do trabalho dos promotores de improbidade, exigir das prefeituras plano de contratações anual, tá? Isso porque o Tribunal de Contas da União, no final de 2022, foi no final de 2022, fez um curso com todos os promotores de improbidade e ele meio que colocou a obrigatoriedade. Tudo isso que eu tinha te falado, foi falado nesse curso, tá? Sobre o PCA. Então, eu creio que no futuro ele vai sim ser cobrado, não só pelos tribunais de contas, né, como também pelos ministérios públicos, tá? O nosso, do Pará, ele tem uma orientação a pedir PCA das prefeituras. Sim, a gente discutiu isso muito no congresso ano passado. Eu conheci 2 pessoas, eu não sei se o senhor estava no congresso lá em Foz. E a gente chegou a discutir, tinham 2 pessoas do Ministério Público do Pará. Eu cheguei a conhecê-los também, a gente ficou discutindo algumas questões, mas eu esqueci até o nome deles. Eram 2 pessoas que estavam nas mesmas fileiras que a gente lá no congresso, Sim, em setembro do ano passado. sabe dizer se eram promotores ou eram funcionários? Não, eram funcionários da parte de licitações. Provavelmente deveria ser a Michele, a minha amiga, minha companheira, meu braço direito e esquerdo aqui quando se fala em licitação aqui no MP. Devia ser a Michele. Acho que a Michele viajou para esse congresso. Bom, Alan e Ladiel, acho que é isso, né, gente? Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Não sei se acho que a Eliane tinha aberto o microfone, Eliane tinha aberto o microfone e não falou, acho que... Acho que é isso. Eu queria agradecer, então, Adriano, você, né, por disponibilizar seu tempo para nós. Foi um mini curso bem completo, né? A gente até tinha feito a programação por 1 hora, foi mais do que a gente tinha planejado. Muito obrigada, de verdade, pelo seu tempo aí no sábado. E também agradecer ao pessoal que se interessaram. E queria também falar que nós estamos com um curso em São Paulo, que vai acontecer dia 25 e 26 de maio, em São Paulo, capital. Esse curso já está confirmado, né? Nós estamos com turmas, ainda tem algumas vagas. E também temos o curso online, né? Que é o mesmo curso, mas ele na modalidade online, para quem não pode comparecer, que vai ser dia 1 e dia 2 de junho. Eu deixei o nosso site no inbox aí, de vocês, na mensagem.
Quem tiver interesse pode solicitar o folder completo. E é isso. Eu acho que a gente pode encerrar, né, Adriano? Quanto ao material, a gente vai conversar com o Adriano para ver o que dá para ser disponibilizado e se dá para ser, né, Adriano? Aí a gente manda lá no grupo. Perfeito. Eu só gostaria de encerrar agradecendo também a presença de todos, tá? Que tiraram seus sábados de manhã para ouvir um pouquinho sobre essa nova lei de licitações, esse grande desafio, né, para todos. Eu gosto de falar que é uma lei maravilhosa, é uma lei suíça, mas que tem que se aplicar no Brasil. Então, tem todos os regramentos, todas as condicionantes, todos os poréns, os senãos brasileiros, né? Mas um grande desafio, tá, para vocês. Vocês estão bem, eu vejo que vocês estão bem intencionados, já preocupados em conhecer, em saber, isso já me alegra bastante. E falar para vocês o seguinte, ó, a CT Paulista, professor, está aqui disponível para vocês. É bem interessante o curso, né, que a gente oferece. São 2 dias de imersão, então a gente detalha, entra em artigo, discuta esses modelos. Fora isso, a gente tem modelo de termo de referência, a gente tem modelo digital, modelo de contrato. A gente vai entrando no mérito de cada coisinha, até para deixar mais claro para vocês. Óbvio que é uma lei grande, né? 194 artigos, não dá para a gente tratar toda ela em uma hora. Então, foi só uma pincelada mesmo. E, mais uma vez, agradecer ao Alan, a Ladiel, que estão junto com a gente aqui, né? E firmando essa parceria. E agradecer a todos, desejar um feliz Dia das Mães para as mamães que estão participando, para quem vai desejar seu feliz Dia das Mães para suas mães amanhã também. E é isso, pessoal. Valeu, brigadão, bom dia a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Adriano. Um ótimo final de semana para todos, pessoal. Até mais. Até mais.